Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso encontro mensal aqui no Ponto Tremp, onde recebo dois convidados. Hoje, recebendo duas convidadas para discutirmos sobre temas relevantes ao ambiente organizacional. Nessa temporada, onde temos discutido empreendedorismo, hoje vamos falar sobre empreendimentos ambientais. Um tema que tem ganhado cada vez mais relevância, sempre presente nas discussões do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro da economia e um cenário de recursos naturais cada vez mais escassos. Escassez que vem se agravando desde a primeira Revolução Industrial e a incorporação do consumismo no estilo de vida de grande parcela da população. Educação ambiental, empresas com propósitos ambientais, iniciativas de entidades e organizações não governamentais para disciplinar o consumo dos recursos, o desenvolvimento de uma nova consciência ambiental coletiva. Tudo isso é reflexo do cenário da escassez de recursos e das projeções de total incapacidade do planeta permanecer em equilíbrio a médio prazo. Mas o que trazer para esse nosso encontro? Um tema sobre empreendedorismo ambiental. Surgem alguns questionamentos. O que é mesmo um empreendimento ambiental? Quais os objetivos do empreendedorismo ambiental? Esse tipo de negócio é o mesmo que filantropia ou ele pode gerar dinheiro? Empresas tradicionais, como elas estão se adequando a essa nova exigência? Para procurarmos responder a questões como essa, eu recebo hoje aqui Candra, Rebeca e Paula Vivian. Candra, muitíssimo obrigado por compartilhar seu tempo conosco. Seja muito bem-vinda aqui no canal. Obrigada, Ronaldo, pela oportunidade. É um prazer para mim estar aqui falando sobre esse tema que a gente vivencia todos os dias, né? Que é o empreendedorismo ambiental e a pauta ambiental no nosso dia a dia. Eu sou Kaanda, engenheira ambiental, mestranda em gestão de recursos naturais e atualmente atuo na área de como empreendedora ambiental. Tenho uma empresa de consultoria ambiental e trabalho também com empreendedorismo corporativo também na área ambiental. Um prazer estar aqui com você. Obrigado, Candra. Eu também estendo a minha gratidão aí pela participação da Paula, também colocando aqui à nossa disposição o seu tempo. Paula, muitíssimo obrigado e também seja bem-vinda aqui a esse nosso bate-papo. Obrigada, Ronaldo. Boa noite, Kaanda. Agradeço a oportunidade. Como ela bem mencionou, né, uma honra poder estar discutindo aqui sobre um tema tão relevante. Também sou aí engenheira ambiental, colega de profissão, e atualmente estou cursando uma pós-graduação em energia e sustentabilidade. Então, debater esse tema é muito urgente e muito gratificante. Gente, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, e a gente sabe que o empreendedorismo ambiental não é um tema acessível a todos, eu queria começar com o básico. O que caracteriza uma empresa como sendo um empreendimento ambiental? De uma forma simplificada, né, nós podemos explicar que os empreendimentos ambientais eles são aqueles que utilizam as ferramentas de empreendedorismo, mas com a preocupação de gerar impactos positivos ao meio ambiente. Então, dessa forma, eles trazem soluções ecológicas, eles buscam diminuir os danos ambientais, utilizam também inovações sustentáveis, adotam a utilização de fontes renováveis, a não realização de testes em animais e estão em consonância também, né, com as normas e as políticas ambientais globais. São empresas que possuem essa visão do macro, da sua existência e do seu poder de impacto. E elas, além do lucro, elas têm lucro também, mas além do lucro, elas praticam uma responsabilidade socioambiental. Só complementando que nesse sentido eu vejo muito o empreendedorismo ambiental vinculado à agregação de valor no produto ou no serviço, vinculado às questões ambientais, né? Justamente como o Paulo falou, é muito vinculado às responsabilidades
que aquela empresa tem. Não, as pessoas têm muito uma visão de que empreendedorismo ambiental diretamente precisa estar sendo relacionado a um serviço de ordem ambiental ou a um produto ambiental, mas não necessariamente. O fato de eu incorporar alguma política ambiental dentro da minha empresa já torna a minha empresa, já torna o meu empreendedorismo e o meu produto, o meu serviço, como um serviço de cunho ambiental ou com valor agregado ambientalmente ao produto / serviço. Como a Kaanda bem observou, as empresas elas não precisam ser voltadas exatamente para ofertar serviços ambientais, mas elas vão ter essas práticas, né, dentro do dia a dia, do cotidiano, da missão, da forma de ser da empresa. Então, Paula, né, a gente já começa aqui com um esclarecimento. Empreendimento ambiental não é filantropia. Não é filantropia. É uma empresa como qualquer outra que também pode visar o lucro. No entanto, o que diferencia ela como um empreendimento ambiental, pelo que vocês falaram, é o propósito dela. Para que ela foi criada e como ela trabalha todos os seus produtos e serviços com essa visão de proteger o meio ambiente. E aí, com essa questão, né, a gente vai aqui para um segundo questionamento que eu gostaria de fazer, né? Se essa é a empresa, uma empresa que seja um empreendimento ambiental, quais são os principais objetivos dela? Certo? Assim, a gente já falou aí, até a Kaandra já deu aí alguns spoilers de como é que seriam esses objetivos, mas eu queria deixar claro para quem está nos assistindo quais são os objetivos de uma empresa classificada como um empreendimento ambiental. E eu sempre gosto de fazer essa diferença porque a gente vai falar daqui a pouco, inclusive, das empresas tradicionais que estão se adequando a esses valores, né? Mas uma empresa que nasce, que ela tem na sua razão de existência o empreendedorismo ambiental, qual é o objetivo dessa organização? Eu diria que o principal objetivo seria unir inovação de produto a ideias com favor e causa ambiental. O objetivo principal de quando eu falo, eu tenho um empreendimento ambiental, é justamente esse, é um empreendimento que ele visa o desenvolvimento, ele visa também o lucro comercial, mas com um cunho e um viés a favor das causas sociais e ambientais. Isso mesmo, um empreendimento calcado, né, na sustentabilidade. E aí a gente precisa lembrar que a sustentabilidade não se refere apenas ao meio ambiente, mas vai estar envolvida as esferas sociais, econômicas e ambientais. Então é justamente essa integração dessas esferas. Pronto. Aqui eu vou para um outro tema, né, que assim, eu não consigo muito falar sobre empreendimento ambiental e deixar de fora o que se chama de economia circular, né? Que é justamente essa perspectiva que você tem de pensar o produto e já ter toda uma visão da vida útil, não apenas do produto em si, mas de toda a embalagem, de como você vai fazer logística reversa, como você vai fazer esse retorno para não gerar nenhum tipo de resíduo para o meio ambiente. Como é que vocês entendem essa economia circular, ou os conceitos da economia circular dentro dos empreendimentos ambientais ou dentro do viés das empresas tradicionais com essa perspectiva ambiental? Na minha visão... Oi, pode começar, Paula. Na minha visão, tem uma relação direta, né? Uma relação direta com as práticas diárias que esses empreendimentos adotam. Uma vez que, como você bem falou, a economia circular, ela traz, assim, como pilares, o melhor uso de recursos, uma otimização de processos, avalia toda a cadeia de produção, desde a extração da matéria-prima, a logística, as rotas, combustíveis utilizados, utilização de insumos duráveis, reaproveitamento,
reciclagem de resíduos, destinação de resíduos. Então, esses pilares da economia circular, eles estão diretamente relacionados com o dia a dia de um empreendimento ambiental. Perfeito. Eu também só agrego aí a questão de ter um pensamento, né? Repensar a forma de produção da indústria, do mercado de hoje. A economia circular, ela promove esse pensamento, esse novo pensamento de como diminuir o uso de recurso natural, como explorar menos, como utilizar aquilo que já vem sendo utilizado, que seria a reciclagem. E aí essa nova forma de pensar, ela entra muito de acordo com um novo mindset do empreendedorismo ambiental. Então, são questões que conversam diretamente de forma bem próxima, digamos assim mesmo. Mas aí eu queria fazer aqui só um complemento. Adequar uma empresa, né, para que ela possa cumprir esse legado ambiental, não é algo barato, certo? É algo que requer uma série de investimentos para adequações, para licenciamentos e tudo mais. Aonde é que vem o ganho da empresa para poder ela fazer esse investimento e se adequar a essa realidade que o planeta tanto precisa? Assim, hoje em dia, as empresas elas são muito cobradas pelos consumidores para essa nova readequação. Eu até tinha trazido algumas pesquisas e dados aqui, onde a gente tem que 70% hoje dos compradores, de acordo com uma pesquisa realizada por Harvard, eles preferem marcas que tenham esse cunho e que tenham essa preocupação em relação ao meio ambiente e à sociedade. Então, assim, digamos que é um custo necessário. Há, logicamente, um custo associado a essa adequação, porém, esse custo traria um retorno financeiro onde ele estaria atingindo esses consumidores com consciência ambiental, digamos assim. E uma vez que eu atinjo esse 70%, não é 30%, é 70%, ou seja, a gente já tem aí uma grande maioria interessada e preocupada com esse viés ambiental do consumo, eu vejo esse como realmente não um custo, mas sim um investimento que o empreendedor teria nessa adequação. Mas, além disso, também teriam lá os incentivos fiscais, lucratividade, porque o cunho ambiental e a consciência ambiental já traz consigo essa noção de reaproveitamento, de economia, seja de energia, seja de recursos naturais, outros recursos naturais, como papéis, enfim. Toda uma gestão ambiental que traria, a longo prazo, uma economia significativa para o empreendedor, né? Antes de eu te dar a palavra, eu queria só fazer um complemento em cima da palavra da Kaandra, porque essa mesma pesquisa que ela citou, ela também diz que 42% das pessoas elas têm uma predisposição de até pagar um pouco mais por um produto que tenha essa origem, né? Que tenha essa origem que tem essa origem com esse caráter ambiental. Então, eu queria fazer esse complemento só para poder passar a palavra aí para a Paula. Como a Kaandra bem falou, tem um custo de adequação, mas a longo prazo vai ter, né, também uma redução com energia, por exemplo, com a utilização de recursos. E também o que acontece é que tem um posicionamento, né, esse marketing da empresa. Então, essas pressões, elas são além dos consumidores, também está sendo uma pressão de investidores. É uma pergunta bem interessante, porque a gente está em um cenário que nós temos uma Agenda 2030, com metas, né, e objetivos para o alcance de um desenvolvimento sustentável. Além também, né, da década do oceano, que se iniciou ano passado, nós estamos preocupados, né, juntos nessa missão para combater
né, esse microplástico nos oceanos, e a qualidade dos oceanos reflete diretamente na nossa qualidade de vida. Também a discussão com relação às mudanças climáticas, elas estão aumentando, então a tendência é que essas exigências com relação à sustentabilidade corporativa, ela cresça, tendo essas pressões dos consumidores e também dos investidores. Econômica, financeira, que envolve todo esse ambiente, né? Então, a gente fala hoje de capitalismo verde, a gente fala de uma série de exigências hoje que os fundos estão fazendo para investir nas empresas, os próprios bancos, as entidades financeiras como um todo, estão começando a exigir que as empresas tenham essa responsabilidade socioambiental. Então, além de você ter os benefícios do mercado, né, com esse novo perfil de consumidor, você também tem esse outro lado, essas pressões que vêm acontecendo por parte dos investidores e dos financiadores das empresas. Foi muito interessante a Paula trazer a questão das ODS, né? Que é algo bem discutido e que já está bem fincado aí junto às questões ambientais, essa corrida pelo desenvolvimento sustentável e na Agenda 30. Então, é bem importante que todos os empreendimentos, projetos e serviços estejam voltados para algum desses objetivos, né, organizacionais. E é importante a gente ressaltar também que, a partir de 2020, temáticas, né, relacionadas à adoção de práticas de ESG, eles ganharam uma grande notoriedade. E, além das práticas de ESG, tem também a emissão de relatórios, né, atestando as ações daquela empresa. E nós podemos ver que os investidores eles estão optando por empresas que têm essa responsabilidade ambiental. E isso se reflete também na Bolsa de Valores, que em 2005 criou-se de sustentabilidade da Bolsa de Valores brasileira, o que compreende uma carteira de empresas reconhecidas, né, pelo seu desempenho em sustentabilidade empresarial, trazendo, assim, uma maior confiabilidade para os investidores. E as empresas que atestam, né, que alegam e comprovam ações sustentáveis, então desastres como nós já presenciamos aqui no Brasil, os investidores vão poder verificar quais empresas eles conseguem ter uma maior margem de investimento, né, com um risco reduzido. Então, também tem essa mudança já na Bolsa de Valores. Eu gosto muito de falar, né, quando eu falo de empreendedorismo ambiental, eu gosto muito de deixar muito claro que não adianta ninguém querer fazer empreendedorismo ambiental porque é um modismo, porque acha interessante e tudo mais. Você precisa ter consciência, antes de tudo, para você entrar, fazer um investimento na área ambiental. Porque quando você não tem essa consciência, você acaba fazendo por obrigação, e quando vem uma crise, quando vem alguma dificuldade, as primeiras coisas que você deixa de fazer são os investimentos naquilo que você não acredita. E as questões como as relacionadas ao meio ambiente, elas acabam sendo as primeiras que são afetadas. Então, precisa ter essa consciência de saber que esse é um diferencial competitivo, isto é o que o mundo exige hoje da consciência dos empresários, que eles tenham isso não como um modismo, mas como um propósito, de transformar isso num propósito das suas organizações. Gente, dando aqui continuidade, né, aqui no nosso bate-papo, né, hoje a gente tem percebido que, como bem a Paula falou, né, as questões ligadas a ESG, né, tem surgido de maneira muito forte, né, muito contundente hoje dentro da realidade das empresas. E queria que vocês falassem um pouquinho sobre
o que é o ESG e como ele, na prática, funciona dentro das organizações. Então, Paula, você poderia falar um pouquinho sobre o que é o ESG e como ele, na prática, funciona numa empresa? Ronaldo, não consegui compreender. Você poderia falar um pouco sobre o que é o ESG e como ele deve funcionar na prática dentro de uma empresa? Sim, esse termo, né, ESG, ele ganhou uma grande notoriedade a partir de 2020, quando o CEO da BlackRock, o Larry Fink, ele afirmou na sua carta que risco climático é risco de investimento. E a adoção de práticas de ESG, ela significa uma mudança de postura da empresa, né, com a integração de práticas ambientais, sociais e de governança, não se restringindo apenas ao meio ambiente, mas é essa tríplice trazendo esse desenvolvimento sustentável, garantindo assim a adoção de fontes renováveis, redução de desperdícios, uma responsabilidade de como a empresa afeta os seus colaboradores, o seu entorno, e também essa preocupação com a transparência e a responsabilidade corporativa. E esse movimento, ele vem sendo impulsionado, né, pelos consumidores, pelos investidores, e ele traz os ganhos mútuos, como nós já havíamos comentado, né? Os negócios sustentáveis, eles visam a qualidade de vida atual para as populações atuais, mas também para gerações futuras, uma vez que tem um cuidado com os recursos, com os desperdícios. O que você entende e como deve ser o ESG nas empresas na prática? Paula. Isso. E uma cautela, assim, que eu julgo como necessária, né, é evitar o greenwashing, ou o banho verde, que se refere àquelas empresas que elas mascaram uma imagem, né, positiva por meio de técnicas de marketing, mas elas não adotam, de fato, uma agenda ESG. E como a gente já vem debatendo, essa agenda ESG, ela, mesmo que atualmente tenha uma pressão de investidores e consumidores, mas os benefícios, eles são mútuos para o planeta, para as empresas e a longo prazo. Então, é preciso ter esse olhar de que os impactos, eles são reais e eles mudam, né? Eles conseguem melhorar o propósito daquela empresa. Então, não olhar para o ESG como uma norma, eu tenho que adotar isso por questões de financiamento, investimento. Não, mas verificar que é um benefício mútuo e a empresa, ao longo prazo, também ela vai ter esse retorno financeiro. Eu acho também que ESG está muito faltada à responsabilidade, né? Responsabilidade essa principalmente ambiental e social. Uma vez que se trata de governança ambiental, social e corporativa, eu acho que uma das atividades mais eficazes para a implantação da ESG seria a educação ambiental. E essa educação ambiental não só para o público mais carente, não só para a sociedade massa em geral, mas sim também para dentro da sua empresa, para dentro do mundo corporativo, para dentro dos empreendedores, diretores e quem está fazendo acontecer, né? As questões e os produtos, porque é essa mudança de pensamento e de visão que gera a implementação e a execução plena do ESG na prática, né? Como a Paula falou, a implementação do ESG, ela traz um retorno a longo prazo muito grande, uma vez que quando o seu funcionário, por exemplo, ele tem um pensamento, uma educação ambiental, um pensamento sustentável, ele ao sair ou ao entrar, desliga ou acende as luzes. São pequenas atitudes que a gente implementa com essa mudança de pensamento e de gestão, principalmente, já visto que a ESG é uma coisa que é muito voltado para essa gestão das empresas, para gerar competitividade entre as empresas dentro do mundo corporativo. São essas pequenas atitudes que trarão esse retorno a longo prazo, né? Outra coisa também muito importante relacionada a ESG que eu acho importante mencionar
as questões sociais, a gente inclui aquele pessoal, os stakeholders que estão ao redor da sua empresa, aquela população e aquela sociedade, você tem uma aceitação maior. E com essa aceitação, por mais que a gente pense, não são nossos consumidores diretos, não são, mas são eles que estão ali lidando diretamente todos os dias com a sua empresa. Então, ter essa aceitação, ter esse contato maior, gera para você menos desconforto social, né? E uma facilidade maior, né, nos trâmites, seja eles quais forem em relação a essas questões. Isso mesmo, e como a Kaanda bem pontuou, para que a agenda ESG ela seja de fato, né, tenha uma eficácia, precisa acontecer esse processo de forma colaborativa, como ela bem pontuou, nos diferentes setores, né, das empresas. Gente, é muito interessante, né? E a gente vê também que existem movimentos aí, né? Existem certificações que falam como empresa do bem, que tem uma série de exigências para você ser classificada como tal. Mas eu queria que vocês agora falassem um pouco mais sobre essa profissão que vocês escolheram. Qual é o papel do engenheiro ambiental dentro de todo esse universo aqui que nós falamos? Muito legal essa pergunta, Ronaldo, porque hoje a profissão ainda não é muito difundida, né? Então, sempre quando eu falo, sou engenheiro ambiental, o que faz um engenheiro ambiental? E, assim, a engenharia ambiental, ela nasceu com uma multidisciplinaridade muito grande. Então, o papel do engenheiro é identificar justamente as oportunidades de melhoria dentro de toda a empresa, de qualquer setor que seja ele, estudando justamente a sua interação com o meio ambiente, com a sociedade. Então, assim, o engenheiro ambiental ele tem o papel principal assim, na implementação no empreendedorismo ambiental como todo, seja ele intracorporativo ou no empreendedorismo pessoal e padrão, né? Uma vez que a gente se forma com a capacidade de entender melhor a interação entre os meios e entendendo assim também uma melhor possibilidade de desenvolvimento sustentável, né? Estudando como que a gente consegue obter esse ganho econômico, financeiro, impactando de menor forma possível o meio ambiente e trabalhando em conjunto com a sociedade. Isso mesmo, né? Como a Kaanda bem pontuou, nós somos multidisciplinares e não vamos abraçar árvores. Sim, nós queremos a preservação também, mas a gente tem esse viés econômico, social e ambiental, né? Fazendo essa união para que os empreendimentos, para que a sociedade possa se desenvolver por meio de uma calcada na sustentabilidade, né? Garantindo que a gente tenha uma qualidade de vida atual, mas também garantindo recursos, né, e um planeta para gerações futuras. Então, a gente está muito nesse lugar de fazer essa conexão entre as diferentes áreas e, como ela também bem pontuou, em diferentes setores, em diferentes empresas, compreendendo como que a gente pode otimizar processos e trazer esse desenvolvimento sustentável. É sempre bom a gente ressaltar, né, que na palavra sustentabilidade, ela não está só o meio ambiente, né? Ela está também ali todas as questões relacionadas ao social e ao econômico. Então, são esses pilares que sustentam a sustentabilidade. Então, quando a gente usa o termo que alguma coisa deva ser sustentável, significa que ela deva respeitar o meio ambiente, deva respeitar o meio social, mas ela também precisa ter um viés econômico, para que a gente possa tornar viável aquilo que está sendo executado. Então, é diferente, como a gente falou já lá no início, é diferente a filantropia
do empreendedorismo ambiental. Então, são coisas distintas. Então, é sempre bom falar o que é sustentável, o que é ter um pensamento sustentável, o que é ter um viés de sustentabilidade dentro de uma empresa. Isso mesmo, porque a filantropia, ela é importante, né? Uma forma da empresa contribuir para a resolução de problemas sociais, problemas ambientais, por meio da doação de recursos, até mesmo por meio da isenção fiscal, incentivando projetos, criando institutos, criando ONGs, mas o empreendedorismo ambiental, ele não é filantropia, ele vai ter sim uma margem de lucros, mas calcado, né, nesse, como você bem pontuou, nesses pilares sociais, ambientais e econômicos. Bem, gente, então estamos agora caminhando aqui para o nosso final, né? E eu sempre gosto de saber dos meus convidados, né? O que é que hoje motiva eles, o que faz eles levantar na segunda-feira com a disposição para mais uma semana de trabalho. O que é que te motiva hoje, hein, Paula? O que me motiva é poder compartilhar, né, conversas como essas, para que as pessoas possam sensibilizando, né, não só por meio de construções acadêmicas, mas também com conversas simples, porque a gente vai conseguir trazer uma mudança no dia a dia, no pontual. Ao ver uma criança ali, você conseguir conversar com ela, passar para ela alguma informação a respeito de meio ambiente, dessa proteção ambiental, né, desse desenvolvimento que a gente busca. Então, assim, trazer essas discussões, participar de momentos como esse é muito importante. E um ponto que eu tenho, assim, um apego, né, é com a questão de resíduos sólidos, porque nós já estamos aí há 12 anos de política nacional de resíduos sólidos e ainda temos uma grande caminhada pela frente, né? E é uma das frentes que nós, como engenheiros ambientais, podemos atuar. Então, é contribuir, difundir, né, esse pensamento e melhorar a questão desses resíduos. Andra, o que é que te motiva hoje? Oi, Ronaldo. Então, o que me motiva todos os dias é saber que a exerção da minha profissão hoje proporciona um futuro melhor para as próximas gerações. Então, todos os dias eu acordo com a certeza de que eu escolhi o melhor curso, a melhor profissão, aquela onde eu me encontro, muito voltado para isso. Eu sou uma pessoa que me importo muito com pessoas. Então, eu não só me importo com as pessoas que estão do meu lado, mas também com as próximas gerações que virão. E como hoje, atualmente, eu atuo com energias renováveis e diminuição de carbono diretamente, que são assuntos que estão em alta mundialmente falando, justamente para esse desenvolvimento sustentável e para propiciar às gerações futuras um ambiente saudável, eu acho que é isso, assim, poder contribuir com esse desenvolvimento e com esses objetivos mundiais aí são coisas que me dão um gás todos os dias para levantar, trabalhar e seguir essa vida corrida, né, que a gente tem, que hoje em dia a gente sabe que não é fácil. Gente, maravilhoso, entendeu? Acho assim, que nós tivemos aqui um bate-papo enriquecedor, muito objetivo, claro. A gente falou de forma muito clara sobre o que é o empreendedorismo ambiental, como ele se dá e o que é que o engenheiro ambiental pode contribuir nessa jornada. E também falamos um pouco sobre o papel do consumidor, que como um dos elementos propulsores do empreendedorismo ambiental e também dos investidores. Então, a gente fica muito feliz de poder ter recebido vocês. Muitíssimo obrigado a todos que acompanharam a gente até aqui nesse ponto do nosso bate-papo. Compartilhe se vocês gostaram. Faça com que essa compreensão do empreendedorismo ambiental chegue a mais pessoas para que a gente possa difundir ideias positivas sobre o mundo. Muitíssimo obrigado. Tchau.